Meu povo, muito boa noite. Se você clicou nisso daqui já com um pouco de preguiça, o que eu tenho para ouvir sobre Almeria e Barcelona, faltando 3 rodadas para acabar o Campeonato Espanhol, o Lanterna já rebaixado, o Barcelona já sem chance de título? Se você clicou é porque realmente você quer saber alguma coisa para começar, né? E tem algumas coisas para contar sobre esse jogo absolutamente sem história, tá? Assim, não tem... O jogo em si não tem muita história. Eu acho que alguns personagens aqui podem ser explorados, principalmente do ponto de vista positivo do Barcelona, o Héctor Fort e o Fermín Lopes, e também a volta do Vitor Roque, que pra gente chama bastante atenção, né? Para começar, o jogo foi tão monótono, tão ruim, que me fez repensar, ou pensar ainda mais, sobre se as ligas devem ter 20 clubes ou não. Porque, no final das contas, os últimos colocados têm um desnível muito grande e os jogos... A gente corre mais risco de ver jogos assim, né? Acho que se os jogadores estivessem descansados, se tivessem menos jogos para disputar, eles jogariam em mais alto nível por mais tempo e não se encher o calendário como enche para ter equipes que são tão desniveladas como a gente viu o Almeria durante essa temporada e o que acabou acontecendo. Enfim, cada vez eu estou mais convencido que precisaria jogar menos para se jogar melhor e o que tem que sobrar no calendário hoje são os piores times das ligas, né? Então, eu acho que ligas com menos times e menos jogos tende a melhorar o calendário dos jogadores e fazer com que eles atuem melhor. Enfim, o jogo foi tão ruim que eu tive tempo de pensar bastante nisso. Dito isso, o Almeria merecia sorte melhor, tá? Porque o Barcelona fez 1-0 com o Fermín Lopes no primeiro tempo, mas o Léo Batistão, o Imbarba e depois no segundo tempo, mais uma que agora eu não me lembro quem foi, o Almeria teve 3 cara a cara. Colocou uma bola na trave e 2 que saíram por muito pouco, que parecia mais fácil acertar o alvo e marcar do que perder. E o Almeria perdeu 3 gols depois que faz 2-0. Aí sim o jogo acaba, mas enquanto o jogo esteve 1-0, o Almeria merecia a melhor sorte. O resultado era injusto. Depois com 2-0 realmente fica difícil de falar de injustiça num 2-0, mas enquanto estava 1-0, o Barcelona não merecia vencer pelas que o Almeria tinha tido, embora o Lamine Yamal meio sem ângulo tenha chutado uma bola na trave, mas as chances mais claras da partida tenham sido do Almeria. De positivo desse jogo do Barcelona eu não vou nem falar do Pedri, que teve de novo um acerto muito grande de passes, acertou 95 de 105 passes, ou seja, o Pedri participou muito e participou muito bem, porque era um jogo sem tanta pegada, com mais espaço no meio campo, que era mais fácil, que realmente não exigia tanto assim e nem criou tanto também esses 95 passes do Pedro, né? Para mim o que eu acho que vale falar, Héctor Fort, que jogou como lateral esquerdo mais uma vez no lugar do João Cancelo e de novo jogou muito bem, contra o Atlético de Madrid eu acho que foi o principal jogo que ele fez, e o Fermín Lopes. O Héctor Fort é mais um menor de idade, né? O Barcelona entrou em campo contra o Almeria com 3 menores de idade, o Pau Cubarsí, o Héctor Fort e o Lamine Yamal, e com meio time sub-21, porque ainda soma o Fermín Lopes e o Pedri, são 5 jogadores com 21 anos ou menos no time do Barcelona. Então eu acho que o Héctor Fort é um jogador que vem aparecendo bem, é um lateral direito que vem jogando bem na esquerda, porque o Koundé joga todos os minutos na lateral direita, é incrível a capacidade física do Koundé nessa temporada, né? E foi melhorando inclusive durante a temporada também, teve um bom início, um momento de baixa e depois melhorou. Mas eu não sei se é para o Héctor Fort já para a próxima temporada, porque tem a indefinição do Cancelo, assumir um papel mais protagonista nesse time. Porque eu não acho que seja saudável ter tantos adolescentes jogando tanto tempo. Porque eles oscilam, né? A gente vê algumas oscilações do Lamine Yamal, do Pau Cubarsí, e o normal também é que isso aconteça com o Héctor Fort. Então acho que é mais inteligente que ele seja um lateral secundário, que o Barcelona não saia buscando muitos jogadores no mercado, mas sim um jogador para ir entrando aos poucos, para daqui a 2 temporadas talvez, ele está pronto para jogar. O que é o caso do Vitor Roque, de todo jovem, tá? Mais ou menos 20 anos de idade, é uma idade para se começar a ter um protagonismo maior. Se você vai olhar até o Real Madrid, o Camavinga, o Tchouaméni, o Rodrigo, o Vinícius, todos esses demoraram 1, 2 temporadas e meia, 3 temporadas talvez, para começar a aparecer no nível altíssimo que a gente está vendo. Então, gosto do Héctor Fort, 3 assistências já na temporada, mas eu não daria a ele na próxima temporada muito mais protagonismo. Mais do que ele tem nessa, acho que pode jogar mais vezes. Mas não, por exemplo, não ficar com o Cancelo, não buscar um lateral titular e já colocar ele para jogar todas as partidas. Enfim, temporada que vem volta o Baldé também, né? Que é mais um desses jovens e que teve uma lesão muscular grave. E o capítulo principal para falar de atuações individuais desse jogo, o Firmin. 2 gols,
chegou a 10 na temporada, o Lewandowski tem 24, o Ferran Torres tem 11, aí depois vem João Félix, Rafinha e Fermín Lopes, 10 gols marcados, está empatado dentro de um top 5 de artilheiros do Barcelona na temporada e com todos os atacantes, né? Ferran, Rafinha, João Félix e Lewandowski, 4 atacantes. O Lamine Yamal, se eu não me engano, tem 7 gols na temporada. Não sei se eu vou conseguir achar isso fácil aqui, mas o Lamine Yamal tem menos gols do que esses outros jogadores não vou conseguir achar fácil, não. Na temporada, chama a atenção do Fermín que desses meio-campistas do Barcelona, por exemplo, o Pedri, que toca 95 vezes na bola, que dá ritmo de jogo, ele não é tanto disso. Ele é mais um jogador de entrar na área, de definir, muito atrevido, que é muito ganancioso e ambicioso para marcar, para fazer gols, e eu acho que isso é muito importante. É importante também os que controlam, os que dão ritmo, os que leem bem o jogo. Eu também acho que ele tem boa leitura de espaço, boa leitura de tempo, e é muito importante que os jogadores definam as jogadas, né? Vale muito pouco você ter tantos toques e tanto domínio e tanto controle e tanta boa leitura se você não marca e ele acrescenta isso para o time. O Fermín pode errar, nunca vai ser pela omissão. Ele sempre quer gol e marcar e ser agressivo. Falta às vezes essa agressividade, acho que essa é a palavra, agressividade aos meio-campistas do Barcelona, e ele tem. Entra bem na área, finaliza bem, tenta chutes com o pé que não é o bom. Além dos 2 gols que marcou, deu um tirambaço de pé esquerdo ainda no primeiro tempo que o goleiro defendeu. E eu acho que essa temporada de 10 gols e nenhuma assistência dele mostra muito bem essa ambição que ele tem de marcar. Primeira temporada dele no Barcelona, ele chegou para o time B e ele começou a treinar bem na pré-temporada, o Xavi gostou e puxou ele para o time principal. Eu acho que mostra bem como o Xavi, que tem, acho que os seus defeitos e as suas limitações principalmente, acho que o Xavi tem um teto talvez, que a gente já tenha visto ele muito perto desse teto, mas acho que uma coisa que eu percebo aqui no dia a dia é que ele dá mérito a quem treina bem. Ele percebe que um jogador, a gente não vê os treinos, tá? Mas a gente percebe que um jogador está merecendo, porque ele fala isso, o cara entra, e se ele desempenha bem no jogo também, ele é mantido no time. A gente viu que o João Félix começou bem na temporada, foi piorando. O Xavi tirou ele do time. O João Félix é um grandíssimo fantasma hoje, né? A atuação dele mais uma vez foi horrorosa, os minutos que ele teve em campo. E o Firmino começou bem, ganhou o seu lugar e joga. O Pau Cubarsí começou a jogar bem, ganhou o seu lugar e joga. O Lamine Yamal a mesma coisa. O Rafinha, como meia pela esquerda, um falso ponta, também. Então eu gosto de que o Xavi tenha essa leitura de quem está treinando bem para jogar e para aproveitar o bom momento dos jogadores. E isso leva à avaliação final aqui, que é do Vitor Roque, né? Que voltou a jogar, ficou 5 jogos fora. Desses 5 jogos teve Paris Saint-Germain, Real Madrid, Valência e Girona. Paris Saint-Germain, Real Madrid e Girona são times acima, mais difíceis e resultados que eram muito importantes para o Barcelona. Primeiro, com o Paris Saint-Germain, um mata-mata. O Real Madrid, ainda uma possível disputa pelo título. Naquele momento, o Real Madrid tinha 8 pontos mais que o Barcelona. Se o Barça ganhasse, ficaria a 5. Realmente não me parecia jogo para colocar um jogador em processo de adaptação. E depois contra o Girona, a mesma coisa, né? Os jogadores que entraram são os mais habituados a jogar. Lembrando que o Vitor Roque é um centroavante, então ele disputa a posição com o Lewandowski e depois com o Ferran Torres. E contra o Girona entrou o Ferran no lugar do Lewandowski. Contra o Valência talvez poderia ter jogado alguns minutinhos a mais. O Barcelona custa destravar aquele jogo, vinha de 2 derrotas consecutivas, então acho que também passa um pouco pela urgência daquele resultado. E no último jogo que ele não atuou, foi aqui em casa, o Barcelona ganhou de quem? Caramba, eu estava no jogo. Na segunda-feira o Barcelona jogou e ganhou. Real Sociedad 2-0. O Xavi depois na entrevista disse que o Vitor Roque não jogou porque tinha tomado uma pancada no treino. Contra o Valência também ele não estava 100% fisicamente, tá? E por isso ele não jogou. Então, dos 5 jogos seguidos que ele não atuou, dá para entender a importância do jogo, o tamanho do jogo que ainda não era para ele e outra questão física. Hoje ele jogou os seus minutinhos, o que eu acho que é justo. Que ele entre num jogo decidido, que jogue 20 minutos e que depois ele jogue 15, que depois talvez ele entre de cara, que nesses jogos decididos ele vá jogando. Dá para notar a ansiedade do Vitor Roque, né? Os números dele. 6 toques na bola, 1 finalização no alvo, 2 passes, os 2 corretos, ganhou 1 de 4 duelos, fez uma falta, tomou um cartão amarelo. Me parece o com mais espírito, o que mais quer, o que mais precisa de mostrar, absolutamente ansioso, fora do ritmo dos outros, porque
a pressão e tudo isso e tal, e acho que ele quer muito, faz com que ele veja toda bola e toda jogada como a última possível para mostrar alguma coisa, né? E eu acho que isso é lógico que piora o desempenho do jogador, que deixa mais ansioso, que faz errar mais, entra num jogo que já estava decidido contra o último colocado e tal, e com o próprio Barcelona pouco interessado e querendo só que os minutos passassem, que acabasse, e um jogador ali querendo ganhar a vida, quase que literalmente, dentro de campo. Então, eu já disse algumas vezes que eu acho que o Vitor Roque só mereceria críticas pela qualidade do seu jogo a partir da próxima temporada, de começar no mesmo nível físico dos outros, fazer uma pré-temporada, onde se tem mais tempo para treinar, porque durante a temporada, se bem que o Barcelona com as eliminações até teve mais tempo nessa temporada, mas normalmente o que acontece durante a temporada, você chega de um jogo, no dia seguinte você faz só trabalho de recuperação, você viaja para o jogo seguinte e joga, então durante a temporada não tem tanto treino assim, e para a próxima temporada eu acho que vale críticas. Se na próxima temporada o Vitor Roque entrar em 20 minutos em campo, tiver esses números, eu acho que merece já começar a ser criticado. E se ele tiver o desempenho que ele tem até aqui, merece já. Por enquanto, não. Por enquanto é entender que está adaptando, que nem era para ter chegado agora e chegou, e que está nesse processo de entender como que as coisas funcionam. Assim como o Xavi disse na entrevista coletiva pré-jogo. Existe todo esse ruído externo da expectativa, do preço, das críticas da imprensa, do desejo da torcida. Existe no Brasil ainda um fator extra, né? Que são as críticas dos brasileiros ao Xavi, que não conseguem entender por que outros jogam e o Vitor Roque não. Eu consigo entender, eu acho realmente que os outros estão neste momento mais preparados que o Vitor Roque. Mas apesar de todo esse ruído que tem, se a gente pega só o que o técnico está fazendo, ele está dando alguns minutos para um jogador que o próprio técnico admitiu que não era para ter chegado agora. E que já que chegou agora, que ele treine, que ele entenda, que ele vá observando seus companheiros e que ele jogue também aí os seus minutinhos para já ir começando a pegar gosto pela coisa, começando a pegar um pouco mais de ritmo também de futebol europeu. A partir daqui, se na temporada que vem ele não vai ter espaço, se o técnico entender que esse desenvolvimento dele vai demorar e que é melhor que ele faça esse desenvolvimento fora do clube porque aqui ele não vai jogar do que dentro, o técnico pode estar certo ou errado. Mas o que a gente viu até aqui da temporada me parece coerente o que o Xavi está fazendo. O Xavi não esperava ele, não precisava de um centroavante, porque já tem dois, e está colocando ele para jogar alguns minutos e tentando fazer com que ele aprenda e se desenvolva mais nos treinamentos. Então, não critico o Vitor Roque pelo jogo e nem pela qualidade do que ele mostrou até aqui, e eu acho que ele está num processo absolutamente natural de aprender futebol europeu. Vinícius, Rodrigo e tantos outros demoraram também, e ele também vai demorar. Acho que nem a partir da próxima temporada é normal que ele já comece brilhando, e acho que ele ainda fica um passo atrás de outros pelo estilo de jogo muito específico do Barcelona, que não é o estilo de jogo que ele praticava no Brasil. Enfim, já falei disso aqui com vocês várias vezes. É isso, meu povo. O Barça ganhou do Almeria, um jogo desinteressante pela tabela e por todo o resto, mas que serviu para Héctor Forte, para Firmino e para a gente rever o Vitor Roque por alguns minutinhos e para eu também poder divagar muito tempo sobre 20 clubes em uma liga. Com esse resultado, o Barcelona praticamente garante o segundo lugar, né? Abre 4 pontos em relação ao Girona, faltam 6 pontos em disputa. Se o Barcelona ganhar um dos 2 jogos que restam, ele será segundo colocado. E para que vale ser segundo colocado? Para jogar a Supercopa, para ganhar 8 milhões de euros. Então, ser segundo lugar é bom, e também para poder, uma vez disputando a Supercopa, ganhar um título a mais, né? Mas economicamente é o primeiro ganho que já se tem sendo segundo colocado, então por isso é importante para o Barça terminar à frente do Girona e aparentemente vai fazer isso. Girona nessa rodada tropeçou, desde que ganhou do Barcelona 2 tropeços, né? Empatou com o Alavés e depois perdeu do Villarreal e o Barcelona conseguiu 2 vitórias, então reultrapassou o Girona. Meu povo, tá falado, hein? 14 minutos de um Almeria 0, Barcelona 2. Se vocês chegarem até aqui, não se inscreverem no canal e não deixarem um like, eu não sei mais o que vocês precisam para fazer esses 2 passos. Se vocês assistiram 14 minutos de um vídeo de Almeria e Barcelona, vocês merecem um like e merecem que as pessoas se inscrevam no canal de vocês, mesmo que vocês não produzam conteúdo. Agora, se puder fazer isso aqui também, eu agradeço. Valeu, gente, um beijo para vocês, boa noite, até a próxima. E juízo também. É quinta-feira, né? Juízo.